...2025 voou. Nós já estamos exatamente nas últimas horas de 2025. Entrando em 2026, talvez você está ouvindo essa palavra já nos primeiros minutos, ou talvez horas de 2026, ou dias. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você. Na verdade, a palavra que eu quero compartilhar com você tem 4 promessas de Deus para nós exatamente neste tempo. Romanos capítulo 15, versículo 13, vai dizer 4 promessas que Deus tem para nós, filhos de Deus, para você. Exatamente se você fizer somente uma coisa. É uma troca injusta, porque nós entregamos uma coisa para Ele e Ele nos devolve 4. O que Deus tem para nós nesse ano, eu quero falar para você. Em primeiro lugar, Ele é um Deus de esperança. Deus tem para você esperança. Não sei se nesses últimos minutos aí de 2025 ou primeiros dias de 2026 você para você fazer uma lista de resoluções, sonhos e planos acerca do futuro. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer uma lista assim porque já tiveram tantas decepções na vida que não tem mais condições de colocar numa lista quais são seus planos, desejos sobre o futuro, o que eles pensam, o que eles sonham. Quero falar para você que o nosso Deus é o Deus de esperança. A esperança faz com que nós olhemos para o amanhã certos de que é possível, porque a palavra de Deus fala para nós, tudo é possível àquele que crê. A esperança faz nos lembrar que eu posso crer no amanhã, que temor não mais existe para mim, porque Jesus, Ele é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Mas também Romanos 15, 13 vai falar que o Deus da esperança, Ele vai encher você não apenas com esperança, mas também com alegria e paz. Ah, como precisamos de alegria! Eu quero profetizar sobre a sua vida, alegria no Senhor, porque esta alegria é a nossa força. A força para você continuar olhando para frente e tendo esperança de que tudo vai dar certo. A força para saber que em meio às dificuldades você não está sozinho, o nome dele ainda hoje é Emanuel, Deus conosco. E a sua presença gera em nós shalom, gera paz. Ele é o Deus de esperança, Ele é o Deus de alegria, Ele é o Deus de paz. Como precisamos de paz. Lembro de anos atrás, quando entramos no ano de 2020, nós enchemos nossos corações de entusiasmo, expectativa acerca do que iria acontecer e de repente, meses depois, entramos em lockdown, pandemia global e perguntando o que está acontecendo. Muitas pessoas com um caos, não apenas externamente, mas mais do que tudo, porque os mercados estavam fechados, as praças vazias, as pessoas estavam em casa, mas havia um ambiente constante de guerra interna. Muitos estão sofrendo exatamente isso agora. A pandemia já se foi, mas a guerra interna continua aí dentro de você. A ansiedade, a crise de pânico, talvez a dificuldade de compreender quem é você e o seu propósito aqui na Terra. Eu quero profetizar que o nosso Deus, Ele é Deus de esperança, Ele é o Deus de alegria, mas Ele também é o Deus de paz. Paz que faz com que as águas que estão mexendo, as ondas fortes que batem no seu rosto, a tempestade que você enfrenta, a paz que ao ser declarada da boca do nosso Deus diz para você, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando Ele fala, os ventos e os mares obedecem a sua voz e de repente aquela grande tempestade encontra uma calmaria. Eu quero profetizar sobre você que 2026 seja um ano em que você viva a esperança em Deus, a alegria no Senhor em meio aos seus familiares, amigos, no casamento, nos seus sonhos, mas também a paz do Senhor seja com você. E o que Paulo também profetiza aos Romanos, ele diz que o Deus da esperança
da alegria, da paz encha o coração de vocês, para que vocês transbordem na esperança, mas também no poder do Espírito Santo. Que esse ano seja um ano que nós vivamos no poder do Espírito Santo. Não tem nada melhor do que sermos guiados por Ele, sermos cheios dele, recebermos dons espirituais que somente Ele pode entregar, porque dons espirituais são presentes que Ele entrega a nós. O Espírito Santo, Ele possa guiar a sua vida, Ele possa conduzir os seus passos, Ele possa ser o Espírito Paracletos, aquele que te fortalece quando você está caído, aquele que te levanta quando você não tem mais forças, aquele que te aconselha quando lhe falta direção, você não entende o que fazer, aquele que te defende, é o seu advogado quando você tem, talvez, pessoas falando mal de você, agindo contra a sua vida. Ele é o seu advogado, Ele é o seu conselheiro, o seu fortalecedor, Ele é o Espírito Paracletos. Que você viva no poder do Espírito Santo. Como eu disse para vocês, nós temos aqui 4 promessas de Deus para nós neste ano: esperança, alegria, paz e poder do Espírito Santo. Mas tem uma coisa só que nós precisamos fazer para receber essas 4 promessas de Deus. Eu quero ler o versículo todo para que você possa entender qual é a nossa única coisa. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Tem uma coisa só para nós fazermos: por crerem nele. Nós cremos de fato no Senhor. O verbo crer é o verbo acreditar. É o verbo receber como presente que Deus nos ama tanto e nós importamos essa verdade para dentro de nós. Nós trazemos Ele como o mais importante em nossas vidas. Nós buscamos em primeiro lugar, não é segundo, nem terceiro, nem quarto, é primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos são acrescentadas quando nós o buscamos em primeiro lugar. A minha oração é para que você creia no Senhor. Não creia na sua própria vida, na forma que você tem vivido, no mundo que está à sua volta, e aí Deus, Ele se torna uma fonte secundária a você. Ah, se não der certo o meu plano, daí eu busco o Senhor. Não faça isso. Que os seus primeiros minutos do dia, diariamente, ao longo de todo esse ano, todos os meses, ao ano todo, você possa crer no Senhor, você possa buscá-lo em primeiros minutos do seu dia. Nos primeiros segundos que as suas mãos levantem aos céus e digam: glória a Deus nas alturas, louvado seja o Senhor. Crer no Senhor significa acreditar que Ele é contigo. Afinal, o seu nome não mudou. O seu nome ainda hoje é Emanuel, Deus conosco. Como eu disse para vocês, nós recebemos 4 presentes e precisamos entregar apenas um. Então entregue a sua crença plena ao Senhor. Não acredite de palavra, acredite de coração. Que os seus lábios confessem aquilo que o seu coração vive de fato. Uma vida devota, entregue, acreditando em Jesus, em Deus Pai e no Espírito Santo. Aí eu tenho certeza absoluta que se nós vivermos os princípios bíblicos, também viveremos os resultados da palavra de Deus. Que o Deus da paz, alegria, esperança enche o seu coração e te entregue uma vida poderosa no Espírito Santo. Deus abençoe muito você. Feliz 2026. Que nós possamos ser o povo que acredita de fato no Senhor. Um abraço.